Ela era proibida demais para me amar. Mesmo assim, me escolheu. Alicia sempre soube qual era o seu lugar. Desde pequena, aprendeu a andar pelos corredores daquela mansão com passos silenciosos, a nunca tocar no que não lhe pertencia, a desviar o olhar quando cruzava com os convidados ilustres que enchiam os salões durante as festas. Sua mãe, Clara, era a governanta da família Beaumont há quase 20 anos, tempo suficiente para que Alicia crescesse entre os is, móveis de mogno e os lustres de cristal, sempre consciente de que nada daquilo era seu. Ela era apenas uma sombra que habitava os bastidores de um mundo reluzente, uma presença tolerada, mas jamais parte da cena principal. A casa dos Beaumont ficava no coração do bairro mais exclusivo da cidade, erguida no topo de uma colina de onde se podia ver o oceano ao longe. Era uma construção imponente, de arquitetura clássica, com jardins perfeitamente aparados e uma entrada circular onde carros importados estacionavam como peças de museu. Alicia conhecia cada canto daquele lugar, as escadas de serviço que rangiam no 3º degrau, a biblioteca com cheiro de couro e papel envelhecido, o conservatório onde a luz da tarde entrava em raios dourados através das janelas altas. Mas conhecer não era o mesmo que pertencer. Sua mãe sempre fora clara quanto às regras. Você pode estar aqui, mas não é daqui, dizia enquanto passava as roupas ou organizava os armários. Seja educada, seja útil, mas nunca se esqueça do seu lugar. E Alicia obedecia, porque desde cedo entendera que a alternativa seria perder aquele teto, aquela segurança frágil que sua mãe conquistara com anos de lealdade inabalável. Mas havia uma exceção a todas essas regras não escritas. Uma única pessoa que parecia habitar um espaço indefinido entre os dois mundos, transitando com uma naturalidade que desafiava toda a hierarquia daquela casa. Agnes Delacroix. Agnes não era uma Beaumont por sangue, mas sua presença na mansão era tão constante que poderia ser. Filha de Margot Delacroix, a melhor amiga de infância de Madame Beaumont, Agnes crescera visitando aquela casa com a mesma frequência com que Alicia a limpava. As duas mulheres, Margot e Madame Beaumont, eram inseparáveis, unidas por décadas de amizade e por aquele tipo de cumplicidade que só a elite parecia capaz de cultivar. E Agnes, por extensão, era tratada quase como uma filha da casa. Ela tinha 27 anos quando Alicia a viu pela primeira vez depois de anos ausente. Agnes voltara de Paris, onde estudara a história da arte e trabalhara em galerias prestigiadas. Sua chegada foi anunciada com alvoroço. Madame Beaumont organizou um jantar especial. Os arranjos florais foram trocados por orquídeas raras, e até o cardápio foi planejado com atenção meticulosa aos gostos refinados da hóspede. Alicia estava na cozinha ajudando sua mãe quando Agnes entrou pela primeira vez. A lembrança daquele momento ficaria gravada em sua memória como uma fotografia tirada em alta definição. Agnes usava um vestido de linho bege que parecia feito sob medida, os cabelos castanhos escuros caindo em ondas naturais sobre os ombros. Tinha traços delicados, mas marcantes, maçãs do rosto altas, lábios cheios, olhos verdes de um tom que lembrava musgo sob luz filtrada. Mas o que mais impressionou Alicia não foi a beleza evidente, e sim a forma como Agnes se movia. Havia uma elegância quase felina em cada gesto, uma confiança silenciosa que preenchia o espaço ao seu redor sem esforço. Clara! Agnes havia exclamado ao ver a mãe de Alicia, e para surpresa de ambas, abraçou-a com afeto genuíno. Você não mudou nada. Ainda a pessoa mais organizada que conheço. Clara sorriu, claramente tocada, mas manteve a compostura profissional. Senhorita Agnes, é maravilhoso tê-la de volta. A casa sentiu sua falta. Foi então que os olhos de Agnes pousaram em Alicia, que estava próxima à ilha de mármore, segurando uma bandeja de canapés. O olhar de Agnes demorou-se por um segundo a mais do que o necessário, percorrendo o rosto de Alicia com uma curiosidade que pareceu quase tátil. Alicia sentiu o calor subir pelo pescoço, uma reação involuntária que a irritou profundamente. E você deve ser a filha de Clara, disse Agnes, a voz macia como veludo. Alicia, não é? Sim, senhorita, respondeu Alicia, forçando-se a manter o tom neutro, profissional. Agnes, corrigiu a outra mulher, com um sorriso pequeno mas genuíno. Apenas Agnes. Nunca fui muito fã de formalidades entre amigos. Mas não éramos amigas, pensou Alicia. E nunca seríamos. Aquele primeiro encontro durou apenas alguns minutos,
mas foi suficiente para instalar uma inquietação que Alicia não conseguia nomear. Nos dias seguintes, Agnes tornou-se uma presença constante na mansão. Vinha tomar café da manhã com Madame Beaumont, passava as tardes na biblioteca folheando livros antigos, jantava com a família pelo menos 3 vezes por semana. E em cada uma dessas ocasiões, Alicia sentia o peso daquele olhar verde sobre si. Não era óbvio. Agnes nunca a encarava diretamente quando havia outras pessoas por perto. Mas Alicia percebia, nos segundos roubados quando entrava para servir o chá, no modo como Agnes pausava no meio de uma frase quando ela passava, no jeito que seus olhos a seguiam discretamente enquanto ela organizava os livros ou ajustava as cortinas. Era uma atenção sutil, quase imperceptível, mas que queimava na pele de Alicia como o toque de algo proibido. E o pior era que Alicia também olhava. Apesar de todas as advertências internas, apesar da voz da mãe ecoando em sua mente, ela se pegava observando Agnes quando achava que ninguém notaria. A forma como Agnes segurava a xícara de chá, com os dedos longos envolvendo a porcelana de forma quase sensual. O jeito que mordia o lábio inferior quando estava concentrada na leitura. O riso baixo e rouco que escapava quando Madame Beaumont contava alguma história engraçada. Cada detalhe era catalogado involuntariamente, guardado em algum lugar secreto da mente de Alicia, onde não deveria existir. A situação tornou-se insustentável numa tarde de quinta-feira. Alicia estava no conservatório, regando as plantas como fazia toda semana. O espaço era seu favorito na casa, todo envidraçado, repleto de vegetação exuberante, com um pequeno piano de cauda em um canto e almofadas espalhadas pelos bancos de pedra. Era geralmente silencioso naquele horário, um refúgio momentâneo onde ela podia estar, sozinha com seus pensamentos. Mas naquele dia, ao virar-se com o regador na mão, deparou-se com Agnes encostada no batente da porta, observando-a com uma expressão que Alicia não conseguiu decifrar. Não queria assustar você, disse Agnes, mas não se moveu. Não assustou, mentiu Alicia, o coração disparando. Precisa de alguma coisa? Agnes deu alguns passos para dentro, as mãos nos bolsos de uma calça alfaiataria azul marinho. Estava procurando um lugar quieto. A casa está cheia hoje. De fato, Madame Beaumont recebia algumas amigas para um chá beneficente. Alicia podia ouvir o burburinho distante de conversas e risadas vindo do salão principal. Este é um bom lugar para isso, respondeu Alicia, voltando-se para as plantas, tentando parecer ocupada. Houve um silêncio que se estendeu por tempo demais. Alicia sentia a presença de Agnes como uma pressão física no ar, algo quente e denso que tornava difícil respirar normalmente. Quando finalmente se virou novamente, Agnes estava mais próxima, a apenas alguns passos de distância. Você toca? Agnes indicou o piano com um gesto de cabeça. Um pouco. Minha mãe pagou algumas aulas quando eu era criança. Toque algo para mim. Não era um pedido, mas também não era exatamente uma ordem. Havia algo na voz de Agnes que transformava a frase em um convite íntimo, quase cúmplice. Alicia sabia que deveria recusar, inventar uma desculpa, sair daquele conservatório antes que algo indefinível, mas irreversível acontecesse. Em vez disso, encontrou-se caminhando até o piano e sentando-se no banco. Seus dedos pousaram nas teclas e começaram a tocar uma melodia simples, uma peça de Chopin que decorara anos atrás. Fechou os olhos, deixando-se perder na música, usando-a como escudo contra a intensidade daquele momento. Mas então, sentiu o banco afundar levemente ao seu lado. Abriu os olhos de imediato. Agnes havia se sentado ali, tão próxima que Alicia podia sentir o calor emanando de seu corpo. Podia distinguir o perfume sutil de algo amadeirado e floral. Continue, sussurrou Agnes, e Alicia obedeceu, embora suas mãos agora tremessem imperceptivelmente. Agnes não a tocou, não disse nada. Apenas ficou ali, tão perto que seus ombros quase se encostavam, observando os dedos de Alicia dançarem sobre as teclas. Mas havia algo na proximidade, na qualidade do silêncio entre elas, que parecia gritar mais alto que qualquer palavra. Quando a música terminou, Alicia não se atreveu a olhar para o lado. Você é muito talentosa, disse Agnes, a voz mais baixa que antes, e muito misteriosa. Não há mistério nenhum em mim, respondeu Alicia, finalmente virando o rosto. Foi um erro. Seus rostos estavam próximos demais agora, separados por uma distância que poderia ser vencida com o menor dos movimentos.
Alicia podia ver as nuances de verde nos olhos de Agnes, a textura suave de sua pele, o formato perfeito de sua boca. E naquele olhar verde, havia algo que fez o estômago de Alicia revirar. Uma fome, uma curiosidade, um desejo tão palpável que parecia ocupar todo o espaço entre elas. Acho que há, murmurou Agnes. E então, devagar, ergueu a mão e tocou levemente uma mecha de cabelo de Alicia que havia escapado do coque. Seus dedos roçaram a orelha de Alicia no processo. Um toque tão breve quanto devastador. Alicia levantou-se bruscamente, quase derrubando o banco. Preciso voltar ao trabalho. E saiu do conservatório sem olhar para trás, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Agnes podia ouvi-lo. Aquela noite, sozinha em seu quarto pequeno e simples nos fundos da propriedade, Alicia não conseguiu dormir. Revivia aquele momento repetidas vezes. O calor do corpo de Agnes ao seu lado, o toque delicado em seu cabelo, o modo como aqueles olhos verdes a haviam devorado, silenciosamente. E pela primeira vez em sua vida, admitiu para si mesma a verdade que vinha evitando há semanas. Ela desejava Agnes Delacroix. Desejava de uma forma que ia além de admiração ou fascínio. Era uma atração visceral, profunda, assustadora. E o que era ainda pior, sabia, com uma certeza que a aterrorizava, que Agnes sentia o mesmo. Os dias seguintes foram uma tortura requintada. Agnes parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Alicia não conseguia mais evitá-la, sem que ficasse óbvio demais. Durante o café da manhã, Agnes aparecia na cozinha com desculpas esfarrapadas. Queria experimentar o pão caseiro, precisava de água gelada, tinha esquecido onde ficava a despensa. Cada visita era uma oportunidade para trocar. Olhares carregados, para roçar os dedos acidentalmente quando Alicia lhe entregava algo, para deixar frases suspensas no ar que pareciam significar muito mais do que as palavras indicavam. Você sempre acorda tão cedo? Agnes perguntou numa dessas manhãs, encostada no balcão enquanto Alicia preparava a bandeja do café de Madame Beaumont. Sim, há muito trabalho a fazer. Deve ser cansativo. Estou acostumada. Mas não é justo. Você deveria ter tempo para si mesma, para fazer o que gosta. Alicia finalmente parou o que estava fazendo e encarou Agnes diretamente. E o que você acha que eu gostaria de fazer? O sorriso que Agnes lhe deu foi lento, provocante, cheio de insinuações. Não sei, mas adoraria descobrir. Clara entrou na cozinha naquele momento, interrompendo o que quer que estivesse se formando entre elas. Agnes imediatamente se endireitou, assumindo uma postura mais formal, e Alicia voltou-se para a bandeja com o rosto em chamas. Sua mãe não pareceu notar nada, ocupada demais conferindo a lista de tarefas do dia, mas Alicia sentiu uma pontada de culpa tão forte que quase a fez sentir náuseas. Aquilo não podia continuar. Era errado em tantos níveis que Alicia mal conseguia processar, não apenas pela diferença de classe que as separava, pela posição vulnerável que sua mãe ocupava naquela casa, mas também porque Agnes era mulher, e Alicia nunca havia se permitido sequer considerar aquela possibilidade. Crescera numa comunidade conservadora, numa casa onde certas coisas simplesmente não eram discutidas. O amor, na concepção que conhecia, era heterossexual, monogâmico, socialmente aprovado. Tudo o que sentia por Agnes desafiava cada uma dessas normas. Mas as normas não impediam seus pensamentos de vagarem para lugares proibidos. À noite, sozinha, Alicia se pegava imaginando como seria tocar Agnes de verdade, sentir aquela pele macia sob seus dedos, descobrir se aqueles lábios eram tão suaves quanto pareciam. Imaginava as mãos de Agnes em seu corpo, o peso dela sobre si, o som de sua respiração acelerada, e então acordava suada, trêmula, tomada, por uma mistura de desejo e horror por sua própria audácia. A situação alcançou um ponto crítico numa tarde chuvosa de sábado. Uma tempestade inesperada havia se abatido sobre a cidade, e Alicia fora enviada ao segundo andar para fechar todas as janelas antes que a chuva invadisse os quartos. Estava no corredor oeste, lutando com uma janela particularmente teimosa, quando ouviu passos atrás de si. Deixe-me ajudar. Agnes apareceu ao seu lado, e juntas conseguiram fechar a janela rebelde. Mas quando Alicia se virou para agradecer, percebeu que estavam presas entre a janela e a parede, num espaço estreito que forçava seus corpos a se tocarem levemente. Lá fora, o céu estava escuro como noite,
e a chuva batia com violência no vidro, criando uma cortina de água que isolava o mundo exterior. Você está me evitando, disse Agnes, e não era uma pergunta. Não estou. Está sim. Há dias que mal olha para mim. Tenho muito trabalho. Alicia. Agnes ergueu a mão e tocou seu rosto, o polegar traçando uma linha suave ao longo de sua mandíbula. Pare de mentir. Para mim e para você mesma. O toque foi demais. Semanas de tensão acumulada explodiram dentro de Alicia como uma represa rompida. Ela agarrou a mão de Agnes, afastando-a de seu rosto, mas sem soltá-la. O que você quer de mim? Você sabe o que eu quero. Não pode ter. Por quê? Porque... Alicia lutou para encontrar palavras que pudessem abarcar todas as razões, todos os medos, todas as impossibilidades daquela situação. Porque nada disso faz sentido. Você não pode querer isso. Não pode me querer. Mas eu quero. Agnes deu um passo à frente, eliminando até mesmo aquele último centímetro de distância entre elas. Seus corpos agora se tocavam completamente, e Alicia podia sentir cada curva, cada respiração, cada tremor. Você acha que não percebi? Que não vi o jeito que você me olha quando acha que ninguém está vendo? Você me deseja tanto quanto eu te desejo. Isso é loucura. Talvez. Mas não consigo parar de pensar em você. Acordo pensando em você. Durmo pensando em você. Você está em cada pensamento, em cada respiração. A voz de Agnes estava rouca agora, carregada de emoção crua. E sei que você sente o mesmo porque vejo em seus olhos. Vejo a forma como você treme quando estou perto. Vejo como seus lábios se abrem levemente quando me olha. Vejo tudo, Alicia. E está me enlouquecendo. Alicia fechou os olhos, tentando bloquear a intensidade daquele olhar verde. Minha mãe trabalha aqui. Nossa vida inteira depende desta casa. Eu não posso. Nós não podemos. Então me diga para parar. Agnes inclinou-se, seus lábios tão próximos do ouvido de Alicia que ela podia sentir o hálito quente contra sua pele. Me diga que você não me quer, que não pensa em mim, que não fica acordada à noite se imaginando nos meus braços. Me diga e eu vou embora. Prometo que nunca mais vou tocar em você. Nunca mais vou olhar para você dessa forma. Só preciso ouvir você dizer. Mas Alicia não conseguia. As palavras ficaram presas em sua garganta, recusando-se a sair. Porque seria mentira. Seria a maior mentira que já contara. E aparentemente, aquele silêncio era tudo que Agnes precisava. A primeira vez que se beijaram foi como mergulhar em água fervente. Agnes pressionou seus lábios contra os de Alicia com uma fome desesperada, e Alicia respondeu com igual intensidade. Todos os dias de resistência desmoronando de uma vez. Não foi um beijo delicado ou hesitante. Foi voraz, quase violento em sua urgência, línguas se encontrando e mãos se agarrando a roupas, a cabelos, a qualquer coisa que pudesse servir de âncora naquele turbilhão. Agnes pressionou Alicia contra a parede e ela gemeu baixinho, um som que foi imediatamente capturado pela boca de Agnes. Deus! Agnes murmurou contra seus lábios. Eu sabia que seria assim. Elas se beijaram até perder a noção do tempo, até os lábios ficarem inchados e a respiração transformar-se em ofegância. As mãos de Agnes exploravam o corpo de Alicia por cima da roupa, traçando a curva de sua cintura, a linha de suas costas, descendo perigosamente próximas aos quadris. Alicia respondeu do mesmo modo, seus dedos entrelaçando-se nos cabelos de Agnes, puxando-a mais para perto, mais fundo, como se pudesse fundir seus corpos num só. Foi o som de uma porta se fechando no andar de baixo, que as trouxe de volta à realidade. Separaram-se bruscamente, ambas respirando com dificuldade, os olhos arregalados com o que haviam acabado de fazer. Alicia levou a mão aos lábios, sentindo-os inchados e sensíveis. Agnes estava igualmente desarrumada, os cabelos bagunçados, as bochechas coradas, os olhos brilhando com um misto de satisfação e desejo ainda não saciado. Alicia, Não! Alicia ergueu a mão, impedindo qualquer palavra que Agnes pudesse dizer. Não diga nada, por favor. E então fugiu, correndo pelo corredor, descendo as escadas, procurando qualquer lugar onde pudesse se esconder do que acabara de acontecer, do que significava, das consequências inevitáveis que viriam. Trancou-se no banheiro dos fundos e ficou ali, encostada na porta, tentando controlar a respiração, tentando processar a avalanche de emoções que a assolava. Terror, culpa, vergonha. Mas acima de tudo, uma alegria tão intensa, tão avassaladora,
que chegava a ser dolorosa, porque pela primeira vez em sua vida, Alicia havia se permitido querer algo só para si, algo que não fosse determinado por sua posição, por expectativas alheias, pelas regras estritas que governavam sua existência. Havia se permitido sentir, desejar, agir. E Deus, como aquilo era simultaneamente libertador e aterrorizante. Naquela noite, enquanto ajudava sua mãe a preparar o jantar, Alicia mal conseguia focar. Suas mãos trabalhavam mecanicamente, picando vegetais, mexendo panelas, mas sua mente estava presa naquele corredor escuro, no sabor de Agnes ainda presente em seus lábios, na sensação de suas mãos explorando seu corpo. Clara notou sua distração. Está tudo bem, querida? Você parece diferente. Estou bem, mãe. Só cansada. Clara a observou com aquele olhar maternal que parecia capaz de ver através de qualquer mentira. Se há algo errado, pode me contar. Você sabe disso, não sabe? Alicia assentiu, mas sabia que aquela era uma conversa que jamais poderia ter. Como explicaria para sua mãe devota, que dedicara a vida inteira a manter uma aparência impecável de respeitabilidade, que sua filha estava se envolvendo com uma mulher, e não qualquer mulher, mas Agnes Delacroix, praticamente parte da família Beaumont, alguém tão acima dela socialmente que o abismo parecia intransponível. Mais tarde, já em seu quarto, Alicia ouviu um som suave na janela, aproximou-se cautelosamente e encontrou Agnes do lado de fora, fazendo sinal para que abrisse. Seu primeiro instinto foi fingir que não havia, mas Agnes bateu novamente, mais insistente. Com o coração disparado, Alicia abriu a janela. Você enlouqueceu completamente? Minha mãe pode acordar a qualquer momento. Precisava ver você. Precisava me certificar de que você está bem. Como acha que eu poderia estar bem? Alicia sussurrou com urgência, mas não impediu que Agnes entrasse pela janela. Uma vez dentro, Agnes ficou ali parada, e pela primeira vez desde que se conheceram, parecia insegura. O que aconteceu hoje, eu não me arrependo, mas preciso saber o que você está sentindo. Estou apavorada, admitiu Alicia. Estou apavorada porque gostei, porque quero mais, porque não consigo parar de pensar em você, mesmo sabendo que isso só pode terminar mal. E se não terminar mal? Como não vai terminar mal, Agnes? Olhe para nós. Olhe para onde estamos, quem somos. Você é... Você e eu sou... Você é a mulher mais fascinante que já conheci. Agnes deu um passo à frente, pegando as mãos de Alicia entre as suas. Você é inteligente, talentosa, forte. Você sobreviveu num mundo que tentou te tornar invisível, e ainda assim brilha. E eu sei que é complicado, sei que há obstáculos, mas não posso simplesmente desligar o que sinto. Não quero desligar. E quanto à sua vida em Paris? Suas galerias? Seus amigos? Quanto tempo até você perceber que isso foi só curiosidade? Uma fase? Agnes apertou suas mãos com mais força. Isso não é fase, Alicia. Não é curiosidade. Eu sempre soube quem eu era. Sempre soube do que gostava. Só nunca havia conhecido ninguém que me fizesse sentir desta forma. Tão completa. Tão viva. Elas se encararam no silêncio daquele pequeno quarto, iluminadas apenas pela lua que entrava pela janela aberta. E então, mais suavemente desta vez, se beijaram novamente. Foi diferente do primeiro beijo. Menos desesperado, mais profundo. Um beijo que selava não apenas o desejo, mas um entendimento mútuo, uma promessa silenciosa de que, não importava quão difícil fosse o caminho à frente, iriam percorrê-lo juntas. Quando finalmente se separaram, Agnes encostou a testa na de Alicia. Vamos encontrar um jeito, eu prometo. E naquele momento, Alicia quis acreditar. As semanas seguintes foram uma dança cuidadosamente coreografada entre segredo e desejo. Alicia e Agnes desenvolveram uma linguagem própria, feita de olhares furtivos, toques casuais que duravam 1 segundo a mais do que o necessário. Encontros roubados nos cantos mais escondidos da mansão. Aprenderam os horários em que a casa estava mais vazia, os lugares onde não seriam perturbadas, as desculpas, críveis que poderiam usar se fossem pegas juntas. O conservatório tornou-se seu refúgio. Nas tardes em que Madame Beaumont saía para seus compromissos sociais e Clara estava ocupada com as tarefas da casa, Alicia e Agnes se encontravam ali. Conversavam por horas, descobrindo uma a outra em camadas. Agnes falava sobre Paris, sobre as galerias onde trabalhara, sobre a pressão constante de sua família para que se casasse com alguém adequado, sobre
como sempre se sentira sufocada pelas expectativas impostas sobre ela desde criança. Minha mãe acha que estou aqui para descansar, Agnes confessou uma tarde, deitada com a cabeça no colo de Alicia enquanto ela brincava com seus cabelos. Mas, na verdade, fugi. Em Paris, todos querem que eu seja uma versão de mim mesma que não existe. Querem que eu seja a filha perfeita, a empresária de sucesso, a futura esposa de algum herdeiro entediado. Mas eu não sou nada disso. E o que você é? Perguntou Alicia suavemente. Agnes virou-se para encará-la, aqueles olhos verdes cheios de vulnerabilidade. Ainda estou descobrindo, mas contigo, sinto que posso ser quem eu realmente sou, sem máscaras, sem performances. Alicia também se abria, compartilhando coisas que nunca havia dito a ninguém, sobre como era crescer nos bastidores de uma vida de luxo sem poder participar dela, sobre os sonhos que teve que abandonar porque não havia dinheiro para a universidade, sobre a solidão constante de ser sempre a observadora, nunca a participante. Quando eu era criança, contou ela, costumava fingir que esta casa era minha, que eu era filha dos Beaumont, não a filha da governanta. Brincava de ser uma dama elegante que recebia convidados e viajava pelo mundo. Mas à noite, voltava para o quarto pequeno nos fundos e a fantasia acabava. Você merecia mais, disse Agnes com fervor. Merece mais. Mas não tenho mais. Tenho isto. Alicia gesticulou vagamente ao redor. E por mais estranho que pareça, tenho você. Pelo menos por enquanto. Por enquanto? Agnes sentou-se franzindo a testa. Por que diz isso? Porque é a verdade, Agnes. Isso não pode durar. Em algum momento você vai voltar para Paris, ou vai conhecer alguém que sua família aprove, ou simplesmente vai perceber que esta situação é complicada demais. Você realmente acredita que eu te deixaria assim facilmente? Acredito que você é realista, e que eventualmente a realidade vai pesar mais que o que sentimos. Agnes puxou Alicia para mais perto, segurando seu rosto entre as mãos. Olhe para mim. Eu não sei como isso vai funcionar. Não sei como vamos superar todos os obstáculos que existem, mas sei que não vou desistir de você, não sem lutar. E então se beijaram novamente, e por alguns momentos preciosos, o mundo exterior deixou de existir. Havia apenas as duas, entrelaçadas, explorando os corpos uma da outra com uma reverência quase religiosa. As mãos de Agnes aprenderam a geografia do corpo de Alicia, as costelas que se marcavam sob a pele, a curva suave do quadril, a pele sensível atrás do joelho. Alicia descobriu que Agnes tinha uma pequena marca de nascença no ombro esquerdo, que seus lábios sabiam levemente a chá de hortelã, que ela sussurrava o nome de Alicia quando estava excitada. Mas mesmo nos momentos de maior intimidade, uma sombra de medo pairava sobre Alicia. Medo de serem descobertas, medo das consequências, medo de que no final seu coração fosse partido e ela perdesse não apenas Agnes, mas também a vida que conhecia. E então, numa manhã de terça-feira, o medo se materializou. Alicia estava no salão principal, lustando a prataria, quando ouviu vozes elevadas vindo do escritório de Madame Beaumont. A porta estava entreaberta, e embora soubesse que não deveria, não conseguiu resistir a se aproximar. Reconheceu imediatamente as vozes. Madame Beaumont e Margot Delacroix, a mãe de Agnes. Você precisa falar com ela, Margot, dizia Madame Beaumont com tom preocupado. Agnes está diferente. Desde que voltou de Paris está estranha, distante, e fica desaparecendo a toda hora. Eu sei, respondeu Margot com um suspiro cansado. E confesso que estou preocupada. Ela recusou 3 propostas de casamento excelentes no último ano. 3. E não dá nenhuma explicação razoável. Apenas diz que não está interessada. Você acha que há alguém? Algum envolvimento impróprio? Não sei. Mas preciso descobrir. Ela não pode continuar assim indefinidamente. Tem quase 30 anos. Precisa se estabelecer, criar raízes, dar continuidade à família. O coração de Alicia disparou. Continuou escutando, imóvel, mal respirando. Há algo que quero te dizer. Madame Beaumont falou mais baixo, mas ainda audível. Algo que notei. Pode não ser nada, mas... O quê? Agnes e a filha de Clara. Alicia. Tenho visto as duas juntas com frequência. Mais do que seria normal. E o jeito como Agnes olha para ela, houve uma pausa carregada. Enfim, pode ser paranoia minha. Margot deu uma risada curta, sem humor. Minha filha e a filha da governanta? Isabelle, querida, isso é ridículo. Agnes sabe qual é o seu lugar. E qual é o lugar daquela garota. Eu sei. Como disse, provavelmente não é nada.
mas talvez seja bom ficar atenta. Alicia afastou-se da porta com o sangue zunindo nos ouvidos. As palavras de Margot ecoavam em sua mente. Agnes sabe qual é o seu lugar. E qual é o lugar daquela garota? Era tudo o que ela havia temido desde o início, expresso com uma clareza brutal. Para a mãe de Agnes, para toda aquela sociedade que governava suas vidas, Alicia era nada. Menos que nada. Alguém que podia ser descartada. Esquecida, apagada. Precisava contar a Agnes. Precisavam ser mais cuidadosas. Ou talvez fosse hora de encerrar aquilo antes que as consequências se tornassem catastróficas. Naquela noite, Agnes bateu na janela do quarto de Alicia como havia se tornado costume. Mas desta vez, quando Alicia abriu, seu rosto estava marcado por lágrimas. O que aconteceu? Agnes entrou imediatamente, puxando-a para seus braços. Amor, o que foi? Ouvi sua mãe e Madame Beaumont conversando hoje. Elas sabem, ou pelo menos suspeitam. Agnes ficou tensa. O que disseram exatamente? Alicia repetiu a conversa, palavra por palavra, incluindo o desprezo evidente na voz de Margot ao falar dela. Quando terminou, Agnes estava pálida, os maxilares cerrados. Minha mãe é complicada, disse finalmente. Ela cresceu num mundo onde aparências são tudo, onde amor e casamento são transações comerciais. E o que isso muda, Agnes? Ela nunca vai aceitar isso. Nunca vai aceitar nós. E se sua mãe descobrir, se Madame Beaumont descobrir, minha mãe vai perder o emprego. Nossa vida toda vai desmoronar. Não vou deixar isso acontecer. Como vai impedir? Você tem tanto poder assim? Tenho dinheiro próprio, disse Agnes com determinação. Herança da minha avó. Posso garantir que sua mãe esteja protegida. Não importa o que aconteça. Você não entende. Alicia afastou-se, frustrada. Não é só sobre dinheiro. É sobre dignidade, sobre respeito. Minha mãe dedicou 20 anos de vida a esta casa. E agora, por minha causa, pode perder tudo. Ser humilhada, rejeitada. Então o que você está dizendo? Que devemos terminar? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alicia queria gritar que sim, que era a única opção sensata. Mas as palavras não saíam, porque a verdade era que não conseguia imaginar sua vida sem Agnes. Em poucas semanas, aquela mulher havia se tornado seu centro de gravidade, a pessoa para quem todos os seus pensamentos convergiam. Não sei o que estou dizendo, admitiu finalmente, a voz quebrada. Só sei que estou com medo. Medo de te perder. Medo de perder tudo. Agnes atravessou o pequeno quarto e tomou as mãos de Alicia nas suas. Então vamos embora. As duas. Vamos para algum lugar onde possamos ser apenas nós mesmas. Onde ninguém conheça nossas famílias, nossa história. Fugir? Por que não? Tenho dinheiro suficiente para começarmos uma vida nova. Podemos ir para outra cidade, outro país. Podemos ser livres, Alicia. Era tentador. Deus, como era tentador. A ideia de acordar todas as manhãs ao lado de Agnes, de não precisar esconder o que sentiam, de construir uma vida juntas sem olhares julgadores ou sussurros maliciosos. Mas a realidade se impôs rapidamente. E minha mãe? Vou simplesmente abandoná-la aqui? Ela pode vir conosco. Ou podemos garantir que ela esteja bem cuidada. Alicia, onde há vontade, há um caminho. Alicia queria acreditar. Queria tão desesperadamente acreditar que era possível. Mas anos de vida à margem, de aprender que pessoas como ela não tinham direito a sonhos grandiosos, haviam criado uma armadura de realismo que era difícil penetrar. Preciso pensar, disse finalmente. Isso é grande demais. Tem consequências grandes demais. Agnes assentiu, embora fosse claro que estava desapontada. Está bem, pense o quanto precisar. Mas Alicia, não deixe o medo decidir por você. Não quando o amor é real. Depois que Agnes saiu, Alicia ficou acordada a noite inteira, pensando. Parte dela queria correr para Agnes e dizer sim, que fugiria com ela para o fim do mundo se necessário. Mas outra parte, mais cautelosa, lembrava-a de todas as formas como aquele plano poderia dar errado. E no centro de tudo estava sua mãe, que havia sacrificado tanto para lhe dar uma vida minimamente estável. Pela manhã, exausta e ainda sem resposta, Alicia desceu para a cozinha. Encontrou sua mãe já acordada, preparando o café da manhã. Clara olhou para ela e imediatamente percebeu que algo estava errado. Sente-se, disse, apontando para uma cadeira. Vamos conversar. E então,
Pela primeira vez em sua vida, Alicia contou a verdade à sua mãe. Não todos os detalhes íntimos, mas o suficiente. Que estava apaixonada por Agnes, que o sentimento era correspondido, que não sabia o que fazer. Clara ficou em silêncio por um longo tempo depois que Alicia terminou. Seu rosto era indecifrável, e Alicia preparou-se para a decepção, para a rejeição, para a condenação. Em vez disso, Clara pegou sua mão. Você acha que eu não sabia que havia algo diferente em você? Uma mãe sempre sabe. Seus olhos estavam úmidos. E você acha que isto é a primeira vez que ouço falar de amor entre mulheres? Alicia, o mundo é maior e mais complexo do que você imagina. E embora eu tenha sido criada acreditando em certas coisas, você é minha filha. Você vem antes de qualquer crença. Mãe, mas preciso ser honesta contigo. Isso vai ser difícil. As pessoas vão julgar, vão falar. E sim, pode haver consequências para mim, para você. Mas sabia de uma coisa? Eu já sacrifiquei muito na vida. Sacrifiquei minha juventude, meus sonhos, tudo para que você tivesse algo melhor. E se agora você tem a chance de ser feliz, de ser livre, eu não vou ser a pessoa a te impedir. Alicia desabou em lágrimas, abraçando sua mãe com força. Mas e você? Não posso simplesmente te deixar. Não precisa. Se vocês forem embora, irei com vocês. Ou ficarei aqui, mas sabendo que minha filha está vivendo a vida que escolheu, não a vida que lhe foi imposta. Qualquer uma das opções está boa para mim. Era a permissão que Alicia não sabia que precisava. E naquele momento, sua decisão ficou clara. Alicia encontrou Agnes no conservatório, como sempre, no final da tarde. Agnes estava sentada ao piano, tocando uma melodia melancólica que parecia refletir seu estado de espírito. Quando viu Alicia, parou imediatamente, o rosto iluminando-se com esperança cautelosa. Conversou com sua mãe? Perguntou. Conversei. Alicia aproximou-se, sentando-se ao lado dela no banco do piano. E ela nos deu sua bênção. De um jeito estranho e totalmente inesperado, mas deu. Agnes segurou sua mão, apertando-a. E você? Qual é a sua decisão? Alicia respirou fundo. Era agora ou nunca. Eu quero ir. Quero tentar. Quero construir uma vida contigo, Agnes, onde quer que seja. Porque percebi que passar o resto dos meus dias escondendo o que sinto, negando quem eu sou, não é vida de verdade. É apenas existir. O sorriso que iluminou o rosto de Agnes foi como o sol rompendo através de nuvens de tempestade. Ela puxou Alicia para um beijo profundo, derramando todo o amor, todo o alívio, toda a alegria naquele único gesto. Não vai se arrepender, murmurou contra seus lábios. Prometo fazer de tudo para te fazer feliz. Já me faz feliz, respondeu Alicia com sinceridade. Mas sabiam que a decisão de ir embora juntas era apenas o começo. Havia questões práticas a resolver, confrontos a enfrentar, e o primeiro e mais difícil seria com Margot Delacroix. Agnes insistiu que era algo que precisava fazer sozinha. Na manhã seguinte, pediu para falar com sua mãe em particular. Alicia ficou na cozinha com Clara, ambas tensas, esperando. Podia ouvir o som abafado de vozes elevadas vindo do salão, mas não conseguia distinguir as palavras. A conversa durou quase 2 horas. Quando finalmente terminou, Agnes apareceu na cozinha. Estava pálida, os olhos vermelhos, mas havia uma determinação férrea em seu semblante que não estava lá antes. Ela não aceitou bem, disse simplesmente. Disse coisas terríveis. Ameaçou me deserdar. Chamou você de... Enfim, coisas que não vale a pena repetir. O coração de Alicia afundou. Agnes, se isso vai custar sua relação com sua família... Já custou, interrompeu Agnes com firmeza. Mas não por nossa causa. Foi porque percebi que minha família me ama apenas condicionalmente. Apenas enquanto eu for a filha perfeita que fingem que sou. E não quero mais viver essa mentira. Clara, que havia escutado tudo em silêncio, levantou-se. Senhorita Agnes, posso fazer uma pergunta? Você tem certeza disso? Certeza de que é isto que quer? Agnes olhou diretamente para ela. Tenho, senhora Clara. Mais certeza do que já tive de qualquer coisa na vida. Amo sua filha, e vou passar o resto da minha vida cuidando dela, se ela me deixar. Clara assentiu lentamente. Então tem minha bênção. E mais que isso, tem minha ajuda. O que precisam? Nos dias seguintes, as 3 planejaram cuidadosamente. Agnes tinha dinheiro suficiente guardado, mas precisariam de tempo para organizar tudo discretamente. Decidiram que iriam para Barcelona, na Espanha. Uma cidade grande o suficiente para que pudessem desaparecer na multidão,
mas cosmopolita o suficiente para que duas mulheres vivendo juntas não levantassem tantas sobrancelhas. Clara decidiria o que iria com elas, pelo menos inicialmente. Não estou pronta para aposentar completamente, disse com um sorriso. E vocês vão precisar de alguém com experiência em manter uma casa funcionando. Alicia abraçou sua mãe, o coração transbordando de gratidão e amor. Tudo estava se encaixando, lenta, mas certamente. Mas então, na noite anterior à partida planejada, ocorreu o imprevisto. Madame Beaumont pediu para falar com Alicia. Quando ela entrou no escritório, encontrou a senhora da casa sentada atrás da imponente mesa de mogno, o rosto uma máscara de desaprovação. Sente-se, ordenou, e Alicia obedeceu, o estômago revirando. Senhorita Beaumont? Não, interrompeu Madame Beaumont, levantando a mão. Deixe-me falar primeiro. Sei o que está acontecendo entre você e Agnes. Margot me contou tudo. E preciso dizer, Alicia, que estou profundamente desapontada. Alicia manteve o silêncio, as mãos apertadas no colo. Sua mãe trabalha nesta casa há 2 décadas. Confiei nela, confiei em você. E assim que vocês retribuem essa confiança, seduzindo uma mulher que estava sob minha proteção? Com todo respeito, disse Alicia, a voz surpreendentemente firme apesar do medo que sentia. Eu não seduzi ninguém. Agnes e eu nos apaixonamos. E embora entenda que isto seja inconveniente para a senhora, não vou me desculpar por isso. Os olhos de Madame Beaumont se estreitaram. Inconveniente? É mais que isso, menina. É impróprio, escandaloso. Agnes tem uma posição na sociedade a manter. E você? Eu sei qual é o meu lugar, disse Alicia levantando-se. Sempre soube, mas saiba que amo Agnes, e ela me ama, e vamos embora juntas, com ou sem a aprovação de qualquer um. Se fizer isso, sua mãe nunca mais trabalhará em nenhuma casa respeitável desta cidade. Vou garantir pessoalmente isso. Era uma ameaça clara, e o medo gelado que tomou conta de Alicia foi visceral. Mas antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Agnes entrou, os olhos faiscando de raiva. Como se atreve, sibilou para Madame Beaumont. Como se atreve a ameaçar Alicia e sua mãe? Agnes, querida, estou apenas tentando protegê-la. Mentira! Está tentando me controlar, como sempre tentou controlar tudo ao seu redor. Mas não vai funcionar desta vez. Isabelle, você é minha madrinha, e sempre te respeitei. Mas se tocar em Clara, se tentar prejudicar Alicia de qualquer forma, vou garantir que cada pessoa desta cidade saiba exatamente que tipo de mulher você é. Está me ameaçando? Estou fazendo uma promessa. Agnes atravessou o cômodo e pegou a mão de Alicia. Vamos embora agora. Esta conversa acabou. Saíram do escritório juntas, Agnes praticamente puxando Alicia. Encontraram Clara no corredor, claramente preocupada. Agnes explicou rapidamente o que havia acontecido. Precisamos ir hoje, disse. Agora. Não podemos esperar mais. Clara assentiu. Vou pegar nossas coisas. Em menos de 2 horas, estavam no carro de Agnes, dirigindo para longe da única casa que Alicia já conhecera. Olhou pela janela traseira, enquanto a mansão dos Beaumont desaparecia na distância, e sentiu uma mistura complexa de emoções. Alívio, medo, excitação, tristeza. Mas acima de tudo, esperança, porque ao seu lado estava Agnes, e no banco de trás estava sua mãe, e juntas estavam dirigindo rumo a uma nova vida. Uma vida que escolheram, não que lhes foi imposta. Está tudo bem? Agnes perguntou suavemente, pegando sua mão. Alicia entrelaçou seus dedos nos dela. Está assim, está tudo bem. E pela primeira vez em muito tempo, acreditava nisso de verdade. Barcelona recebeu as 3 mulheres com sol brilhante e brisa marinha. O apartamento que Agnes alugara ficava no bairro Gótico, numa rua estreita de paralelepípedos ladeada por edifícios antigos com varandas de ferro forjado. Era menor do que qualquer lugar onde Alicia ou Clara haviam vivido na mansão dos Beaumont, mas tinha algo que nenhuma daquelas acomodações luxuosas jamais tiveram. Era delas. Verdadeiramente delas. Nos primeiros dias, houve um período de ajuste. Agnes precisou aprender a viver sem empregados. Pela primeira vez na vida, teve que cozinhar, limpar, fazer compras no mercado como qualquer pessoa comum. Clara, acostumada a servir, teve dificuldade em aceitar que agora era uma igual, não uma subordinada. E Alicia, presa entre os 2 mundos que aquelas mulheres representavam, tentou mediar, ajudar, apoiar. Mas lentamente, como peças de um quebra-cabeça encontrando seus lugares,
Começaram a funcionar como uma família. Clara assumiu a cozinha, porque genuinamente amava cozinhar e era boa nisso. Agnes usou seus contatos do mundo da arte para conseguir trabalho como consultora para galerias locais, e Alicia, pela primeira vez na vida, teve tempo e recursos para perseguir seus próprios sonhos. Matriculou-se em aulas de piano na escola de música da cidade e começou a dar aulas particulares para crianças. À noite, depois que Clara se recolhia ao seu quarto, Agnes e Alicia finalmente podiam ser apenas elas mesmas. Não havia mais necessidade de esconder, de sussurrar, de olhar por cima dos ombros. Podiam se beijar na cozinha enquanto lavavam a louça. Podiam dançar lentamente na sala ao som de música espanhola. Podiam dividir a mesma cama sem medo de serem descobertas. E quando faziam amor, era com uma liberdade que Alicia nunca imaginara possível. Agnes a explorava com reverência, beijando cada centímetro de pele, sussurrando palavras de amor em francês, inglês e no espanhol hesitante que estava aprendendo. Alicia descobriu que havia um poder imenso em entregar-se completamente, em permitir que Agnes a visse em sua vulnerabilidade mais absoluta. Suas noites eram feitas de descobertas, onde tocar para arrancar um gemido, como mover os quadris para criar mais fricção, a sensação devastadora de dedos habilidosos explorando lugares que só Agnes conhecia. Você é tão linda, Agnes murmurava contra sua pele suada, tão perfeitamente linda. E Alicia, que passara a vida inteira sentindo-se invisível, finalmente começou a acreditar que era vista. Não apenas vista, mas adorada. Mas a vida não era apenas êxtase físico e descobertas românticas. Havia contas a pagar, dificuldades linguísticas a superar, momentos de solidão quando pensavam nas vidas que haviam deixado para trás. Agnes, em particular, lutava com a perda de sua família. Sua mãe não atendia suas ligações. Sua conta bancária foi bloqueada temporariamente, até que ameaçou processar por acesso negado à sua própria herança. Os amigos que achava que tinha desapareceram quando o escândalo se espalhou. Sinto falta dela, confessou uma noite, chorando nos braços de Alicia. Por pior que fosse nossa relação, ela é minha mãe, e me dói saber que ela me rejeitou tão completamente. Eu sei, Alicia sussurrou, acariciando seus cabelos. Mas você tem a mim, e minha mãe te adora. Nós somos sua família agora. Você acha que eu fiz a escolha certa? Essa é uma pergunta que só você pode responder. Mas eu sou grata todos os dias por você ter me escolhido, por ter escolhido a nós. Agnes ergueu o rosto, os olhos verdes brilhando de lágrimas. Escolheria você 1000 vezes mais, em qualquer vida, em qualquer circunstância. 6 meses após chegarem a Barcelona, receberam uma visita inesperada. Clara atendeu a porta e voltou com uma expressão estranha no rosto. Tem alguém aqui para ver a senhorita Agnes, disse formalmente, o que era estranho dado que haviam abandonado essas formalidades há tempos. Agnes trocou um olhar preocupado com Alicia antes de ir até a porta. E então, parou, congelada. Na soleira da porta estava Margot Delacroix, visivelmente mais velha e cansada do que quando Agnes a vira pela última vez. Mãe, posso entrar? A voz de Margot era quieta, quase humilde, algo que Agnes nunca havia ouvido antes. Alicia levantou-se, preparada para sair e dar-lhes privacidade, mas Agnes segurou sua mão. Alicia, fica. O que quer que tenha a dizer, pode dizer na frente dela. Margot entrou lentamente, olhando ao redor do apartamento modesto. Seus olhos pousaram em Alicia por um longo momento, e Alicia preparou-se para o desprezo, para as palavras cortantes. Em vez disso, Margot simplesmente assentiu levemente em reconhecimento. Vim me desculpar, disse finalmente, sentando-se quando Agnes indicou uma cadeira. E vim tentar entender. Entender o quê? Agnes permaneceu de pé, tensa. Como deixei meu preconceito, meu medo do que os outros pensariam, se tornar mais importante que minha própria filha. Margot olhou diretamente para Agnes. Passei esses meses sozinha, pensando, repassando cada palavra cruel que disse, cada ameaça que fiz, e percebi que estava prestes a perder a única pessoa que realmente importa para mim, minha filha. Um pouco tarde para essa revelação, não acha? Sim, muito tarde. Mas espero não tarde demais. Margot virou-se para Alicia. E você, Alicia? Disse coisas horríveis sobre você. Coisas que não tenho direito de dizer, baseadas apenas em preconceitos antigos e tolos. Você me perdoaria? Alicia estava atordoada.
Olhou para Agnes, buscando orientação, mas Agnes parecia igualmente chocada. Eu não sei o que dizer, Alicia admitiu. Não precisa dizer nada agora. Só queria que soubesse que estava errada. Completamente errada. Margot voltou-se para Agnes novamente. Podemos começar de novo? Não espero que esqueça o que fiz. Mas talvez, com o tempo, possamos reconstruir algo. Agnes permaneceu em silêncio por um longo momento. Alicia podia ver a batalha interna acontecendo. A dor da rejeição, lutando contra o desejo de ter sua mãe de volta. Finalmente, Agnes assentiu lentamente. Podemos tentar, mas precisa entender, mãe. Alicia não é negociável. Ela é minha parceira, meu amor, minha vida. Se não pode aceitar isso, então não há conversa a ter. Entendo. E pela primeira vez, Margot sorriu. Um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. E vejo que ela te faz feliz. Mais feliz do que jamais vi. E no final, não é isso que uma mãe deveria querer? Foi o início de uma reconciliação lenta e cuidadosa. Margot começou a visitar regularmente, aprendendo a conhecer Alicia não como a filha da governanta, mas como a mulher que sua filha amava. Aprendeu sobre a paixão de Alicia pela música, sobre seu talento como professora, sobre sua inteligência e força de caráter. E lentamente, o preconceito foi dando lugar a algo próximo de respeito e, eventualmente, a algo próximo de afeto. Ela não é perfeita, Agnes disse a Alicia uma noite, depois de um jantar particularmente bem-sucedido, onde Margot, Clara, Agnes e Alicia haviam rido juntas pela primeira vez. Ainda diz coisas problemáticas às vezes. Ainda se preocupa demais com o que os outros pensam. Mas está tentando. E isso é mais do que achei que teria. E você? Está feliz? Alicia perguntou, entrelaçando seus dedos nos de Agnes. Agnes puxou-a para mais perto, beijando-a suavemente. Estou mais que feliz. Estou completa. Pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar, com exatamente quem deveria estar. 1 ano após sua chegada a Barcelona, Agnes e Alicia organizaram uma pequena cerimônia. Não era legal, não aos olhos da lei espanhola daquela época, mas era real para elas. Clara preparou um banquete. Margot voou de Paris com um presente, a herança completa de Agnes, que ela havia estado retendo, agora liberada sem condições. E num jardim pequeno, mas bonito, no topo de uma colina com vista para o mar, as 2 mulheres trocaram votos. Você me ensinou a ser corajosa, disse Alicia, segurando as mãos de Agnes enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Me ensinou que sou digna de amor, que minha voz merece ser ouvida, que minha vida pode ser minha para criar. Prometo passar todos os meus dias te amando com a mesma intensidade com que você me amou quando eu ainda estava aprendendo a me amar. E você, respondeu Agnes, a voz embargada, me ensinou o que significa ser verdadeiramente livre, livre das expectativas, dos papéis que me foram impostos, das máscaras que usei por tanto tempo. Com você posso ser simplesmente eu mesma, e prometo proteger essa liberdade, nutrir nosso amor e construir uma vida onde possamos ambas florescer. Trocaram anéis simples de ouro branco, não ostentosos, mas significativos, e quando se beijaram, selando seus votos, Clara aplaudiu com lágrimas nos olhos, e até Margot sorriu genuinamente, possivelmente pela primeira vez compreendendo a profundidade do amor que sua filha havia encontrado. Nos anos que se seguiram, construíram uma vida que desafiava todas as expectativas que foram impostas sobre elas. Agnes abriu sua própria galeria, pequena mas respeitada, especializada em artistas emergentes. Alicia publicou um livro de partituras originais que foi bem recebido na comunidade musical. Clara, agora oficialmente aposentada, passou seu tempo cozinhando para as 2 filhas que agora tinha e viajando para lugares que sempre sonhara conhecer. Houve desafios, claro. O preconceito não desapareceu simplesmente porque mudaram de cidade. Ainda havia olhares de desaprovação, comentários sussurrados, portas que se fechavam quando descobriam a natureza de sua relação. Mas juntas, eram fortes o suficiente para enfrentar tudo. E à noite, quando o mundo finalmente se aquietava, Agnes e Alicia deitavam-se entrelaçadas, compartilhando o dia em sussurros suaves. Contavam sobre pequenas vitórias e frustrações menores. Faziam planos para o futuro. E, às vezes, simplesmente existiam no silêncio confortável de quem se conhece tão profundamente que palavras se tornam desnecessárias.
Você se arrepende? Alicia perguntou numa dessas noites, a cabeça apoiada no peito de Agnes, ouvindo o batimento constante de seu coração. De quê? De tudo que abriu mão. Sua família, sua posição, a vida que poderia ter tido. Agnes beijou o topo de sua cabeça. Não abri mão de nada que importasse. Ganhei tudo que sempre quis, e nunca soube que precisava. Ganhei você, ganhei liberdade, ganhei a chance de viver autenticamente. Por que me arrependeria disso? Porque foi difícil. Porque ainda é difícil às vezes. As melhores coisas geralmente são. Agnes ajustou-se para poder olhar no rosto de Alicia. Amor, escute. Cresci numa gaiola dourada, cercada de luxo, mas privada de escolha. Cada decisão era tomada pensando em aprovação social, em manter aparências. Era sufocante. E então conheci você. Essa mulher extraordinária que sobreviveu em condições muito mais duras que as minhas. E ainda assim manteve sua humanidade, sua bondade, sua luz. Você me mostrou o que significa viver de verdade. Como poderia me arrepender disso? Eu te amo, Alicia sussurrou. Tanto. Às vezes acho que meu peito vai explodir com quanto te amo. Então é recíproco. Agnes sorriu, beijando-a suavemente. Porque você é a melhor coisa que já me aconteceu. E vou passar o resto da minha vida te provando isso. E provou. Todos os dias, em gestos grandes e pequenos. No café na cama aos domingos. Nas flores que comprava no caminho de casa. Nos bilhetes deixados em lugares aleatórios com mensagens de amor. Na forma como ouvia, realmente ouvia, quando Alicia precisava falar. No modo como a defendia contra qualquer um que ousasse desrespeitá-la. No jeito que a segurava durante as tempestades emocionais, firme e presente. E Alicia retribuía na mesma medida, aprendendo a cozinhar os pratos franceses favoritos de Agnes, massageando seus ombros tensos depois de dias difíceis na galeria, compondo músicas inspiradas nela, sendo a primeira pessoa a aplaudir cada vitória, por menor que fosse, oferecendo conforto silencioso quando as feridas da rejeição familiar ainda doíam. 5 anos após saírem daquela mansão às escondidas, voltaram à cidade onde tudo começara, não para ficar, mas para visitar. A mansão dos Beaumont havia mudado de mãos. Madame Beaumont falecera, e a propriedade fora vendida, mas pararam do lado de fora, olhando para aquele lugar que havia sido palco de tanto medo e tanto amor. Foi aqui que te vi pela primeira vez, Agnes disse suavemente, pegando a mão de Alicia. Foi aqui que aprendi que podia querer mais da vida, que podia me apaixonar, que podia escolher. E escolheria de novo, sabendo de tudo que viria? Alicia virou-se para Agnes, vendo a mulher que amava iluminada pelo sol da tarde. Viu as rugas finas que começavam a aparecer nos cantos de seus olhos, marcas de anos de risos compartilhados. Viu os fios prateados que se misturavam aos cabelos castanhos. Viu a segurança, o amor, a plenitude nos olhos verdes que a haviam enxergado quando mais ninguém olhava. Sim, disse com absoluta certeza. 1000 vezes sim. E ali, na frente da casa onde seu amor nascera em segredo, se beijaram abertamente, sem vergonha, sem medo, porque haviam aprendido a lição mais importante, que o amor não pede permissão, não se curva a expectativas sociais, não se deixa limitar por fronteiras de classe ou gênero ou qualquer outra construção humana. O amor simplesmente é, e quando é real, quando é verdadeiro, quando é escolhido conscientemente apesar de todos os obstáculos, torna-se a força mais poderosa do universo. Elas eram a prova viva disso.